falar com Deus. Olá, queridos, bom dia. Graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, né? Vamos sim. Vamos falar com Deus. Mais um dia de campanha. Hoje, 20º dia de campanha. Gente, eu vou dizer uma coisa. Não venha me dizer que eu sou fracassada não, nem você. Porque quem já chegou aqui 20 dias na presença do Senhor por uma causa, por um propósito, ininterruptamente, sem parar, sem olhar para trás. Isso é cor de valente, meu irmão. Isso é cor de perseverante. E nós estamos, é claro, aqui porque nós estamos, em nome de Jesus, numa trilha. Rumo em nome de Jesus ao nosso Jordão. E esse Jordão vai se abrir. É o nosso desafio. Nós vamos chegar do outro lado, em nome de Jesus. Nós estamos atravessando esse deserto medonho, enfrentando luta, provação, batalha, perigo, levante. E deixa eu dizer que Jó foi muito tremendo quando ele estava dizendo, o Senhor usando ali aquele livro poderoso, disse assim, olha, quando tu estiver na guerra, eu te livrarei, aleluia, da fúria da espada. Quando tu estiver no meio dos teus inimigos, eu te livrarei da língua maldita. Fala, meu Deus do céu, pensa num bicho poderoso, tremendo, cruel, destruidor, é esse negócio chamado língua. Ô bicho perigoso, queima as línguas velhas de trapo, Jeová. Aí ele diz mais, quando os teus inimigos se levantarem contra ti, até atrás do livro aqui, tá ouvindo? Eu folheando página, pois é, a minha amiga inseparável, a minha Bíblia. O Senhor diz de forma muito clara, que quando tu tiveres numa guerra, o Senhor te livrará do açoite da língua. Gente, é um negócio medonho, né? Um negócio sério. E tu vai orar a mim, e eu, Senhor, amontoarei ouro fino em pó sobre a tua cabeça. O Todo-Poderoso será contigo, e tu se deleitarás nele. Aleluia. E levantarás o teu rosto a ele, orará a ele, e ele te ouvirá. E tu pagarás os teus votos. Aleluia. Porque determinando tu um feito no Senhor será firme, e a tua luz não se apagará. Irmão, que palavra poderosa, que palavra tremenda. Versículo 21, capítulo 22 de Jó, versículo 21, ele diz, junta-se, une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim o bem te sobrevirá. Que palavra poderosa. Irmãos, eu sou apaixonada por essa Bíblia, sabe por quê? Porque quando eu tô na luta medonha, na hora do pega pra capar, todo mundo vai se embora. Sabe quem pode falar disso de uma forma bem clara e categórica? É uma categoria medonha. Eu tinha um amigo, eu nem me lembro o nome dele agora, porque faz tempo, acho que era, eu não sei se era Erasmo, era um corretor de vendas, um caba valente, determinado, vendedor. Pensa numa pessoa linda que eu quero bem. E aí ele, sempre que ele ia fechar um negócio grande, aí dizia assim, rapaz, pensa numa categoria. Esse negócio é uma delícia. E eu guardei, ó, isso. Aí quando eu tô brincando com alguém, eu disse, ô caba de categoria, esse negócio é uma delícia. E é isso mesmo, irmão. E Jesus sabe muito bem, aleluia, sobre o que eu tô falando, quando lá no livro de João, capítulo 16, versículo 32, a palavra de Deus fala de forma muito clara que na hora do pega pra capar, na hora que a perseguição se deu contra ele, saiu todo mundo fora, selaram o burro e deixaram o Senhor só. E no capítulo 16, versículo 32, ele diz, eis que a hora é chegada e já se aproxima o momento em que vocês se dispersarão, vai cada um para sua casa e vocês vão me deixar só. Esse povo é assim, quando tem comida na mesa, tá todo mundo lá, eita, rapaz, meu querido, meu fulano, na hora que tu tá em perigo, na hora que tu tá na luta, na hora que eles não precisam mais de ti, eles vão se embora e deixam você sozinho. Jesus passou por isso, você não é melhor do que Jesus, você não é melhor do que ele, e também não vai passar, mas que babado desse. Tô dizendo mesmo, vai passar sim. Só que eu e você temos que ter sabedoria, temos que ter maturidade, temos que andar de mãos dadas com ele. Pra quê? Pra quando nós tivermos que enfrentar tão grandes lutas, tão grandes perseguições,
menos aquilo que eu falei para você, está no capítulo 5, versículo de número 20. Quando tu tiver, olha, em 6 angústias te livrará o Senhor, porém na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrarei da morte, na guerra da violência da espada, na peleja do açoite da língua tu estarás abrigado e não temerá a assolação que vier. Olha aí, a consequência que uma língua maldita, infectada pelo diabo, pode fazer numa vida: assolar, destruir. E ele diz mais de forma muito clara: da assolação da fome tu vai rir, e os animais ou as feras do campo tu não precisa ter medo, porque até com as pedras do caminho tu terás aliança. Quando ele fala de pedras no caminho, ele não está falando de pedra mesmo, não. Daquele montão de forma sólida que você pode ser impedido de passar, porque tem pedra pequena que tu pode afastar assim com o pé e passar. Mas tem umas pedras ali no rumo do Quixadá, tem umas pedras ali no rumo do Tianguá, que quando a gente olha, eu vou dizer, meu irmão, a gente passa de carro assim não sei quantos quilômetros, a pedra é uma medonha. Então, já que você não pode afastar, se desvia dela e segue o caminho. Pois ele diz: ataca essas pedras, você vai ter aliança, aleluia, não será impedimento na tua caminhada. Ele diz de forma mais clara: se porventura, ou melhor, até com as pedras no teu caminho tu vai ter aliança. E os caminhos do campo, os animais do campo estarão contigo, e saberás tu e a tua tenda, a tua casa, que ali mesmo em guerra a paz te visitará e não te faltará nada, e tudo que tu fizer vai prosperar, a tua semente vai brotar, a tua descendência vai crescer, e na tua velhice é que tu descerás à sepultura, recolhido como um feixe de trigo no seu tempo. Menino, que coisa gloriosa. Esta é a palavra do Senhor para nós hoje. Igreja bem-sucedida, igreja ungida, igreja abençoada, igreja separada, igreja lavada, igreja próspera, igreja grande, igreja valente, igreja vitoriosa, igreja cingida, igreja abastecida. Essa é a igreja que serve ao Senhor com fidelidade, integridade e transparência. Aleluia, novo nascimento. Eles vão sim, com certeza. Nós que perseveramos na presença do Senhor, celebraremos o dia da nossa vitória, porque dias de choro, dias de lutas, dias de perigos temos passado, porém, chegará o momento em que cruzaremos o nosso Jordão, conquistaremos a terra que o Senhor nos estabeleceu. Que terra é essa, pastora Ivna? É a terra da libertação do teu marido, é a terra da libertação dos teus filhos, é a terra, aleluia, de conquista dos teus empreendimentos, é a terra que Deus prometeu nos dar. Não importa o tempo que nós estamos rodando neste deserto, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, é que no momento certo Deus abrirá uma porta de escape, uma oportunidade, ela baterá na nossa porta e nós contemplaremos que verdadeiramente nós não estamos caminhando só. Deus estava preparando a hora certa para intervir no teu casamento, para intervir na tua família, para intervir no teu trabalho, para intervir no teu estudo, para intervir na tua vida financeira, para acrescentar na tua vida espiritual. Você não está comigo neste deserto à toa. São 20 dias que já estamos neste deserto pelas nossas famílias. Porém, nós temos promessa de cruzar o Jordão e entrar na terra prometida. Pastora Ivna, o que é que eu tenho que fazer? Persevera, crente. Persevera. Ainda que neste exato momento você tenha, aleluia, sido envolvido numa crise que está fora totalmente do teu controle. Mas que bobagem é essa? Desde quando nós é quem resolvemos os nossos problemas? Quem resolve o meu problema e o teu problema é o Senhor. Ainda que neste exato momento algum terrorista do inferno tenha se levantado contra a tua vida para te ameaçar repentinamente e você esteja desnorteado, é isso que o diabo quer, que você perca a direção das coisas, que você perca
perca a sua fé, que você esteja apavorado, assustado diante dessa grande ameaça que se levantou contra a tua vida. Nesta manhã, ainda que o mundo esteja desmoronando na tua cabeça e os valores familiares tenham se desintegrado, eu creio que nessa manhã o Todo-Poderoso, Ele vai anunciar um algo grande, um algo poderoso, um algo bendito. A vida continua. A Bíblia vai falar de forma muito clara que diante daquela crise de perda humana, Josué estava apavorado, porque ele não estava sozinho não, meu irmão. Ele estava com uma multidão, ele não tinha nem família ainda naquele período. Ainda que sendo solteiro, você pensa que solteiro não tem problema, é? Você pensa, aleluia, que jovem não tem problema, é? É aí aonde você, aleluia, se engana. Porque quanto mais velho a gente é, apesar de nós termos problemas também, porém, nós já recebemos do Senhor um presente que só vem com o tempo, chamado maturidade. Experiência. Eu não gosto de menino na fé. Não me leve a mal, mas eu não ando com menino. A Bíblia diz que quem é menino, fala como menino, anda como menino, discorre como menino e apanha como menino. Deus me livre. Não, meu filho, eu me acompanho é com homem e com mulher de Deus. Quando eu vejo o camarada com fuxico, com fofoca, com divisão, com canalice, eu digo, meu irmão, vá crescer, se suma daqui e só volte quando você for homem, quando você for mulher de Deus. Negócio de homem com macacada, com palhaçada, com desrespeito, com divisão, isso não é de Deus não, irmão. Isso aí é capeta puro. Pisa na cabeça do inimigo e segue a estrada, porque nós temos um Jordão para passar. E não vamos permitir que ameaça, que palavra, açoite de língua, já foi dito hoje no livro de Jó. Se liga, capítulo 5, diz de forma muito clara, que quando tu for homem de Deus, quando tu for mulher de Deus, ainda que o capeta te faça entrar numa guerra devido a uma palavra dura que ele te deu, Deus, o Senhor, te livrará da fúria da espada. E mais, das consequências, das mentiras, das calúnias, das fofocas, das injustiças, dos levantes que se levantem contra a tua vida para te ameaçar e para tirar você da presença de Deus. Pode o mundo tá caindo, desabando na tua cabeça. Os valores que Deus, o Senhor, te deu de fé, fortalecimento, vitória, crescimento não serão desintegrados, porque quem sustenta a tua vida é Deus. Eu já disse e vou repetir porque não é palavra minha. Bom é o fim. Então, tá no meio da peleja, se preocupa não, porque Jeová, ele anda pelo meio. Foi no meio do mar que as águas afogaram todo o exército maldito de Faraó. Foi no meio da cruz que um dos ladrões foi salvo, porque reconheceu que só Jesus é o Senhor. É no meio da história que ela foi dividida no antes e no depois, por causa de uma morte vicária numa pessoa bendita chamada Cristo Jesus. E eu creio que nesta manhã o Senhor, de forma tremenda e poderosa, é neste meio de campanha, é neste meio de vale, é nesse meio de deserto que Deus vai fazer assim uma grande reforma na tua vida. E tu contemplará verdadeiramente que valeu a pena o teu trabalho, a tua submissão, a tua dedicação. Ei, Deus não tem projeto com gente preguiçosa e irresponsável, não. Deus tem projeto com gente responsável, pontual. Ele diz em todo tempo que nós devemos estar vigiando, orando em todo tempo, porque não sabeis o dia e nem a hora. Isso significa dizer que ele já tem um dia e uma hora marcada. Meu irmão, tem uma coisa muito pior do que você perder um ônibus. Ontem eu estava vendo uns documentários da vida ali no Japão, da vida na China. Irmão, o negócio é tremendo lá. Olha, se eles marcarem um horário, lá não existe atraso. Lá tudo é na hora. Lá não tem isso não. Se você perder o metrô, se você perder o trem, o bondinho, vá lá, tem uma cabine, até onde o camarada dorme lá o tempo que quiser, porque o outro só vai vir na hora certa. Não tem esse lance de dizer assim, fulano furou o pneu e não vai dar certo. Não tem esse mistério não, meu filho, lá não. E se eu te disser, meu irmão, se na China o negócio é assim, quer dirá no céu, meu irmão? Se lá na China eles trabalham com horte, só no Brasil
Brasil que não. O pastor marca o culto para começar às 7 horas, começa às 8. Pensa numa coisa medonha, uma coisa horrorosa. Ah, pastor, mas não chegou ninguém. Pois Jesus Cristo já chegou. Começa a cantar os da harpa sozinho, começa a disciplinar o povo, irmão. Esse povo precisa ser disciplinado, irmão. Que história é essa que o culto só vai começar? Porque o fulano estava assistindo a novela das 6, entrou pela novela das 7 e o culto só vai começar na novela das 8. Eu não estou dizendo mesmo um negócio desse. Deus, nesta manhã, está chamando o povo para uma responsabilidade. Quer que a vitória chegue na hora, mas você só faz as coisas atrasadas para Deus. Deus não está de brincadeira. Ele é um Deus de justiça e as pessoas se esquecem disso. Está na hora de se posicionar. Nós estamos... Irmão, não me leve a mal não, porque eu não estou falando de valores meus, da minha casa. Apesar de que na comunidade evangélica Emanuel tem horário para começar e tem horário para terminar. Tem horário para tudo, querido. A gente começa em ponto e termina em ponto e meio. Aleluia, porque sabemos os valores. Aleluia, que Deus, o Senhor, verdadeiramente se utiliza disso, uma vez que nós o colocamos no centro. Às vezes Deus quer usar mais, quer falar mais, aí é com Jeová, aí é com Ele, e nós não faz o que a gente quer, mas faz o que Ele quer. Mas a gente começa, a gente faz aquilo que Ele manda. Ordem, trabalho, tem lá na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Meu Deus, que coisa medonha, é uma coisa medonha mesmo. Quando a gente olha para a bandeira do Brasil, eu acho a coisa mais linda, tem lá ordem e progresso. O negócio está meio esculambado, né? Mas nós vamos seguir, aleluia. Não que está escrito na bandeira do país, mas nós vamos viver aquilo que está escrito na bandeira celestial. Aquilo que está escrito, aleluia, na Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Porque verdadeiramente o Senhor de tudo nos pedirá contas. Ei, de tudo o Senhor nos pedirá contas. Então tá na hora, em nome de Jesus, de você perceber quem você é no tabuleiro de Deus. Valorize o que Deus te entregou. Não se assuste com os levantes do mal. Avança na dependência do teu Deus, porque Ele não te tirou do Egito para tu ficar modo urubu, rodando em cima da carniça e não sai, aleluia, em rumo àquilo que Deus, o Senhor, preparou para ti. Deus te tirou dessa algema, dessa gaiola, dessa peleja, dessa masmorra, dessa prisão, para que você se revista do Espírito Santo e receba as asas da águia e avance para um novo nível que Deus tem para te colocar. Um tempo de reforma, um tempo de trabalho, um tempo de crescimento, um tempo de renovo. Eu estava falando com uma irmã hoje e eu disse, aleluia, o grupo Palavra Profética, eu estou logo falando para quem está me ouvindo, que daqui a pouco eu vou entrar com uma chinelinha, aleluia, Shaganamantuite, uma chinela para poder, em nome de Jesus, colocar ordem nos grupos Palavra Profética, porque quem está lá, o grupo Palavra Profética, ele é diferente de muitos grupos. Sabe por quê? Porque eles existem porque você pede para entrar. Pastora Ivna, me bote lá. Pastora Ivna, me coloque lá. Pastora Ivna, eu quero participar. Pois eu vou conversar com vocês assim, aquela conversa de bigode para bigode. Porque eu sou mulher, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sou brava, eu sou valente e eu cuido daquilo que Deus colocou da minha mão, tá bom? E eu vou conversar literalmente face a face com vocês, porque nós temos um alvo, nós temos algo para conquistar e nós não vamos permitir fogo estranho, nós não vamos permitir panelinha. Eu não aceito, não me leve a mal não, mas eu detesto panela. Se tem panela lá em casa, eu chuto logo a panela e boto todo mundo para trabalhar junto, porque eu sou desse modelo. E Deus, nessa manhã, manda dizer, se você porventura está sonhando com a sua vitória, você vai ter que se posicionar em alguns critérios para que você possa contemplar o seu ideal sendo alcançado. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, nós servimos a um Deus tremendo, nós servimos a um Deus maravilhoso, que Ele tem poder, é claro, de abalar o mundo inteiro, aleluia. Quando o homem se dispõe a se ocupar naquilo que verdadeiramente Deus confiou na sua mão para fazer. Satanás tem tripudiado na vida de muitos que têm vivido em cima do muro. Desça desse muro, ainda que você esteja no deserto. O deserto não é o lugar que Deus estabeleceu para que você more. Deus não vai permitir que te enterrem neste deserto, ainda que você esteja
seja no deserto a moda Isaac. Você tá aí e tudo que tu fizer vai prosperar. Tudo que tu cavar vai dar água. Porém, Deus, o Senhor, manda dizer, não é esse o lugar que eu estabeleci para você morar. Você vai atravessar este deserto, vai passar esse Jordão e vai conquistar a tão sonhada promessa, a vitória que Deus tem para ti e para a tua família. Portanto, em nome de Jesus, nesta manhã, posicione-se, pois, na presença de Deus. Deus tem um projeto tremendo para executar. Ele manda dizer para ti, conheço cada um dos teus projetos. Eu sei, pois, o alvo que tu tem que atingir. Nesta manhã, não fica em dois pensamentos. Deus, o Senhor, está trabalhando para mudar, pois, o curso da tua história e abençoar o teu coração. Eu não sirvo a um Deus que promete e é um Deus que não cumpre. Não, ainda que ele demore, vamos continuar esperando, porque verdadeiramente o Senhor combaterá esta guerra e vencerá os teus inimigos. Pode ter certeza, ainda que eles estejam nas encostas dos montes, espreitando você, observando você, pelejando contra você, a vitória ainda assim é do povo de Deus. É Ele quem vai na nossa frente. A Bíblia diz que é Ele quem quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Deus, o Senhor, é o pelejador da igreja. Ele vai fazer com que você possua a sua terra. Irmão, faça você a diferença. Nós éramos uma igreja, escuta essa. Quando eu me casei com o pastor Hildo, ele era de uma igreja, aleluia, que ela tinha o nome de uma igreja pentecostal, poderosa, que cria no poder de Deus, e bebê, e bababá. E eu saí da minha igreja, da Assembleia de Deus, fui pra lá, é claro, acompanhar meu marido. Que história é essa de você estar numa igreja e seu marido noutra? Você tá querendo o quê? Confusão, é? Você tá querendo a confusão pra sua casa? Pois é, eu fui pra lá, pra aquela igreja. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa, pensa em pé, passei só neu. Pois eu fiquei lá, apanhando que só uma cavala, mas fiquei lá porque eu queria entender qual era o propósito de Deus na minha vida. Aí começou, aleluia, eu comecei a querer saber como é que era o projeto daquele grande empreendimento. Não era igreja pequena não, viu? Era uma das maiores igrejas aqui da minha cidade. E eu me levantei e disse, quando é que é aqui o trabalho de oração? Irmã, é dia de quarta-feira. Ah lá, beleza. Pois quarta-feira eu tô aqui. Irmão, não tô aqui aumentando e nem tirando. Se eu estiver mentindo, Jeová me fulmine aqui agora e fecha a minha garganta, fecha a minha boca para sempre. Eu tô falando aqui debaixo do sangue de Jesus e quem me conhece, que estava lá, é testemunha. Eu cheguei lá, só tinha a dirigente, a ajudante dela e mais 2 pessoas. E aí, quando eu sentei lá, a gente começou a cantar. Irmão, pensa numa coisa insossa. Irmão, pensa que eu não gosto de coisa insossa. Eu gosto de coisa temperada. Xaganamanagachá. Rejocama. Eu não posso nem comer coisa salgada. Mas tem dia, irmão, que a comida só desce se tu botar uma pitadinha de sal. Pois é, desse modelo. E pregação não é diferente, não. Se não tiver unção, poder, fé, às vezes o pregador não tem fé nem pra pregar, que dirá pra viver. Ai, meu Deus, é uma coisa medonha. Como é que ele vai vender uma proposta de uma coisa que ele não crê? Não faz nem sentido um negócio desse. Entrega a carteira de trabalho e da baixo vai procurar uma venda de banana, que talvez como vendedor de banana você se saia melhor. E eu cheguei lá naquela situação e eu digo, meu Deus, que arrumação é essa? Irmã, vamos cantar aqui o hino 39 da harpa. E nós começamos a cantar, eu acho que é, meu Deus, nem me lembro mais, é pelo sangue. Pois é, começamos a cantar ali aqueles hinos de sangue. Pelo sangue, eu digo, tá só o sangue. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Ai, 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 ai. E comecei a clamar sozinha. E comecei a clamar de joelho. E a irmã já terminou, eu digo, já terminou, nem tava vendo. Que eu tava orando, aleluia. Mas, pois é, traga uma palavra, minha filha. Oh, meu Jesus. Irmão, e eu comecei a pregar. Só era nós 4 e mais o pastor Hildo na minha vida. Ele ainda nem era pastor, era obreiro daquela obra, aleluia. Nem obreiro ele não era. Era aquele irmãozinho que dava a escola dominical, cresceu e hoje é pastor, presidente do ministério, porque o crescimento vem com a entrega, com o trabalho, com a dedicação. Isso é uma consequência que acontece. E eu mandei chicote pra cima, mandei fogo pra cima, e o fogo desceu. Quando foi na outra quarta-feira tinha 10. Eu digo, nossa, que bênção. E aí começamos a cantar e o negócio começou a ser abençoado. Irmãos, e pasmem vocês, nós
estávamos tendo um culto dia de quarta-feira com mais de 300 pessoas depois de 3 meses. E aí a irmã entregou o trabalho na minha mão. Eu digo, irmã, não faço um negócio desse não. E foi lá que a Kerma, que eu já falei daqui da história dela, estava na hora da oração lá. E Deus me mostrava ela com as vestes ensanguentadas. E eu disse, menina, tu vai passar num vale, mas este vale não é para a morte. Só deu tempo ela chegar em casa e jantar. A Kerma passou mal e ela foi para o hospital. E a história vocês já sabem. Jeová visitou ela, não morreu, recebeu um pá de pulmão novo e tá aí pregando o evangelho com o marido. Aonde vai? Chega na Plácia Decai, cantando, pregando e exaltando e testemunhando o Deus que dá vida nova. Aleluia! E quando nós estávamos ali, já no 3º mês, irmão, era um culto, aleluia! E era lotado e vinha gente dos 4 cantos da terra. E era um movimento grande. Aí meu marido foi chamado na diretoria da igreja pelo seu pastor presidente, que já morreu, ele já nem vive, ele já mora na eternidade com o pai, uma pessoa que eu amo demais, amava demais, não só ele como a sua família. Deus sabe como eu tenho um amor grande pela sua mãe e pela sua família, porque Deus fez uma aliança quando eu cheguei naquele lugar. E o lugar que eu já tinha, que eu não queria ficar lá, esse lugar cresceu, esse lugar foi abençoado. E o pastor, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi perseguido, pastor. E o pastor chamou meu marido e disse assim, Rildo, a sua esposa é daquelas do reteté do fogo, né? Pois é, eu também creio nesse mistério. A minha mãe também, minha família é louca pela sua esposa. Nós oramos lá em casa, mas por causa dos mais velhos e a diretoria desse ministério, vocês estão sendo convidados a se retirar daqui, porque essa não é a doutrina que nós pregamos. E aqui tem muita gente, assim, aquele povo rico, aquele povo mais tradicional, que não crê nas manifestações de Deus na vida dela, e a gente tá pedindo pro senhor se retirar desse lugar, ou então mandar ela ficar calada. Ele disse, meu senhor, me perdoe, meu pastor, amo você, já tô aqui há pelo menos quase 10 anos, mas não tem não como calar a boca da mulher dessa não, que ela era morta. Jeová botou nela o espírito e disse, fala, 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 fala. Chagamanagacia de Meneguexai. E meu irmão, vou dizer uma coisa pra você, eu nunca mais me calei. E ele chegou em casa assim meio acabrunhado, com a cara virando, os olhos rodando, as orelhas mexendo. Eu disse, o que foi, homem? Hoje tem trabalho de oração? Ele disse, tem, mas nós não vamos não. Pelo amor de Deus, como você vai fazer um negócio desse? Pois é, fomos impedidos de fazer a obra lá e eu pedi a nossa carta de transferência, porque eu sei que você vai dar glória a Deus alto, eu sei que você vai dar lugar lá e o negócio não vai dar certo não. E como a gente tem que ter sabedoria, se a gente não tá ali sendo bem-vindo, vamos orar que Deus vai dar direção para nós, irmão. Você sabe o que é um trabalho de despencar de 100-0? Pois é. Uma luta tão grande. Irmão, se eu disser para vocês que a igreja fechou as portas, vocês acreditam num negócio desse? Fechou-se a porta dessa igreja. E um dia eu estava passando em frente à igreja. Fechadas as portas dessa igreja que tinha mais de 6 mil membros. Quando eu ia passando em frente da igreja, só aquele cemitério fechado. Eu olhei para lá e uma voz bradou lá de dentro e disse, lá se vai, minha evangelista. E eu olhei pro meu marido e disse, tu falou alguma coisa? Ele disse, não. Eu digo, volte. Irmão, quando nós voltamos, eu fiquei toda arrepiada. E lá de dentro da igreja, a voz do Senhor bradou, lá se vai a minha evangelista. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Valorize o que Deus colocou na sua mão. Na placha, rechocomante é fácil. A obra é de Deus, irmão. Ele faz como Ele quer. É Ele quem forja uma batalha. É Ele quem prospera no combate. É Ele quem desmantela o exército inimigo. É dele que vem a vitória. É Ele que vai na tua frente. É Ele que move as águas. É Ele que peleja por ti. É Ele quem conduz o seu povo em vitória. É Ele quem conduz o seu povo em triunfo. Irmão, acho que eu vou parar por aqui. Porque a hora já se mandou, né? Já foi-se embora. E eu tô dizendo pra você hoje, ainda que nesse exato momento a sua família esteja desmoronando, desmontando, e você tenha perdido o fio da meada, você não vai perder não, sabe por quê? Porque Deus, o Senhor, que colocou na tua mão, é Ele quem cuida, é Ele quem sustenta. Irmão, se tem uma coisa que eu não tenho, é medo.
Tá aí uma coisa que eu não tenho medo. Eu não tenho medo de formar um pregador melhor do que eu. Eu não tenho medo de formar um músico melhor do que eu, porque eu formo músicos. Eu formo, Deus sabe. Lá na minha igreja, vem cá, meu filho. Sei que você tem talento, vem cá. Passa aqui um exercício de voz. Faça aqui um trabalho de voz. Quando eles se formam, eles vão se embora. Eu digo, pode ir, vá lá. Pegue o rumo, segue o jumento e se suma. Vá fazer a obra do Pai. Não tem um que eu forme que fique. Nenhum. E eu louvo a Deus por isso. Porque quem sabe Deus me botou na vida dele só para formar ele. Amém? Então se você cresceu, pode-se embora e faça a obra. Aonde você estiver. Porque sabe o que é que vai acontecer? Do teu galardão, eu ainda vou ser galardoada. É desse modelo. Por isso eu não tô nem aí. Os dois juntos. Vá-se embora para um lado, eu vou para o outro. E nós vamos fazer a obra junto. E Deus, o Senhor, vai dar vitória. Porque aonde você abrir a sua boca e falar do Senhor, ele vai ser exaltado. Há um episódio na Bíblia que eu não me lembro agora onde está. Há os sabidos de Bíblia que estão me ouvindo agora. Porque tem muito doutor que me ouve aí. Tem muito pregador que me ouve. Tem muito pastor que me ouve. Você pode me dar essa palavra depois. A Bíblia fala que, numa determinada situação, os discípulos chegaram para o Senhor e disseram: ó Senhor, lá do outro lado do Jordão tem uns camaradas pregando aí no teu nome e não são dos nossos, não. O Senhor disse: nem os proíba, meu irmão. Nem os proíba. Aquele que é comigo junta, não espalha. Deixa lá, deixa lá. O que importa é que a palavra seja pregada. Quer por porfia, quer por contenda, quer por divisão. Você pode até estar fazendo de qualquer forma, mas a palavra de Deus, e a palavra é de Deus, ela não volta vazia. Como assim, pastor? Pois é, naquele grande dia tu vai dizer: mas Senhor, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônio. Disse: ai, foi, meu filho, muito obrigado, mas você eu não conheço, não. Se suma da minha frente, rebola ele lá embaixo. Irmão, Deus não brinca não, viu? Tá na hora de você se posicionar, se consertar. E Deus, o Senhor, vai atravessar contigo esse Jordão. E não é tu sozinho, não. Não é tu sozinho, não. Josué não atravessou sozinho o Jordão, não. Foi ele e a sua família. Os pequenos, os grandes, os velhos, todo mundo, os aleijados, os doidos, os perturbados. Eita, Jesus! Os doentes, os sarados, os contaminados, todo mundo foi. Lá dentro da terra, Deus faz a seleção. Não compete a nós arrancar joio. Deixa esse joio aí. Porque ou ele aprende, se converte, ou Jeová pega ele, amarra e rebola lá no meio do fogo. Não é de competência nossa fazer isso não, tá bom? Então nessa manhã vamos seguir à frente. A hora já se foi. Já falei demais. Sei nem como é que vocês me aguentam. Eita, papai do céu. Mas tu é lindo demais. Tu é maravilhoso. E é isso aí, nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém? Fechamos aqui mais uma semana, 20º dia de campanha. Quero parabenizar aqueles que estão perseverando, os que fracassaram, se quiser retomar. Vamos seguir, vamos de novo, vamos tentar de novo. Desiste não. Até Jesus voltar tem muita água para rolar, tem muita bênção para conquistar. Vamos, em nome de Jesus, nos abraçar com aquele que faz, com aquele que pode, com aquele que verdadeiramente é Senhor da nossa vida. O seu momento vai chegar. O nome dele vai ser glorificado através da tua vida e disso eu não tenho a menor dúvida. Deus, o Senhor, ele quer nos ajudar. Ele enfrentará por nós os gigantes com ousadia e pode ter certeza de uma coisa, em nome de Jesus. Se porventura alguém planejou algo para te derribar nessa fogueira, Deus, o Senhor, é o Deus de livramento que conduzirá o seu povo vitoriosamente até o centro da sua vontade, que é a vitória que ele tem para a minha vida e a sua vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe você em nome de Jesus e vamos embora para que o nome do Senhor seja glorificado. Na FM Gospel tem Gospel em Vila Medeiros. Está no ar o Palavra Profética. Palavra Profética com a pastora Ivina Medeiros.